E se eu te dissesse que o Papa que conhecemos, o Papa Francisco, o homem que trocou sapatos vermelhos por botas gastas e o palácio por um quarto simples, pode ser o último Papa previsto em uma profecia secular? Uma figura que marcaria o fim de uma era para o povo de Deus, conforme descrito em textos antigos? Muitos acreditam nisso. Fique comigo até o final deste vídeo, e você descobrirá a conexão chocante entre a vida de Jorge Bergoglio e as antigas escrituras que apontam para o Papa do fim dos tempos. A verdade pode ser mais surpreendente do que você imagina. Você acha que a história termina aí? A conexão com a profecia é apenas o começo. Há um detalhe na trajetória de Francisco, um evento específico e pouco comentado, que lança uma luz totalmente nova sobre essa interpretação bíblica e seu papel no cenário mundial. Revelaremos esse elemento surpreendente mais adiante. Se você é fascinado por história, mistérios e fé, e quer desvendar conosco os segredos por trás das figuras mais importantes do nosso tempo, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo como este e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo que te prenda do início ao fim. Para entender a figura que hoje ocupa a Cátedra de Pedro e por que tantos veem nele um ponto de virada profético, precisamos voltar no tempo, às ruas de Paralelepípedos de Flores, um bairro de classe média em Buenos Aires, Argentina. Ali, em 17 de dezembro de 1936, nasceu Jorge Mário Bergoglio, filho de imigrantes italianos da região do Piemonte. Sua infância foi marcada pela simplicidade, pelos valores familiares e pela profunda fé católica, especialmente influenciada por sua avó paterna, Rosa Margherita Vassallo, que lhe contava histórias de santos e lhe ensinou as primeiras orações em dialeto piemontês. Uma fé que o sustentaria em momentos difíceis, como a grave pneumonia que, aos 21 anos, quase lhe tirou a vida e resultou na remoção de parte de um pulmão, uma experiência que, segundo ele, lhe deu uma compreensão profunda da fragilidade humana e da dependência de Deus. Antes de sentir o chamado religioso, Bergoglio seguiu um caminho secular. Formou-se técnico químico e chegou a trabalhar limpando o chão e como segurança de bar para custear os estudos. Mas o chamado divino falou mais alto. Aos 21 anos, durante uma confissão no Dia do Estudante, sentiu uma forte convicção de que deveria se tornar padre. Em 1958, ingressou no noviciado da Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, conhecida por seu rigor intelectual, seu foco missionário e seu voto especial de obediência ao Papa. Sua formação foi longa e abrangente, incluindo estudos humanísticos no Chile, filosofia e teologia na Argentina. Foi ordenado sacerdote em 1969, pouco antes de completar 33 anos. Sua ascensão dentro da ordem foi rápida. Tornou-se mestre de noviços e, em 1973, aos 36 anos, foi nomeado provincial dos jesuítas na Argentina. Esse período coincidiu com um dos capítulos mais sombrios da história argentina, a brutal ditadura militar, de 1976 a 1983. A atuação de Bergoglio durante esses anos é complexa e gerou debates. Enquanto alguns o acusam de não ter feito o suficiente para proteger seus sacerdotes e seminaristas da repressão, outros testemunham que ele agiu nos bastidores, usando sua influência para esconder e ajudar na fuga de perseguidos políticos, arriscando a própria segurança. Ele mesmo admitiria mais tarde ter cometido erros por sua juventude e estilo autoritário na época, mas sempre defendeu ter feito o possível dentro das circunstâncias aterradoras. Após seu período como provincial, viveu um tempo de exílio interno em Córdoba, dedicado à oração e à direção espiritual, um período que ele descreveu como de purificação. Em 1992, João Paulo II nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires e, em 1998, arcebispo da mesma cidade, tornando-se cardeal em 2001. Já como cardeal Bergoglio, seu estilo de vida contrastava com a pompa frequentemente associada ao alto clero. Preferia o transporte público ao carro com motorista, morava em um apartamento simples em vez do palácio episcopal e cozinhava a própria comida. Sua pastoral era marcada pela proximidade com os mais pobres, visitando frequentemente as vilas miséria, as favelas de Buenos Aires, denunciando a injustiça social e o que chamava de cultura do descarte. Essa trajetória, de um jovem portenho de origem humilde a um cardeal com forte senso de justiça social e um estilo de vida austero, já o diferenciava. Mal sabia o mundo que esse perfil outsider estava prestes a abalar as estruturas do Vaticano. O ano de 2013 começou com um raio em céu azul no Vaticano. Em 11 de fevereiro, o Papa Bento XVI, um teólogo renomado, mas de pontificado marcado por desafios internos e externos, anunciou sua renúncia, um ato de humildade e coragem sem precedentes em quase 600 anos. A sé de Pedro estava vacante, e o mundo voltou seus olhos para Roma. Quem seria o sucessor? As especulações corriam soltas.
A imprensa internacional listava os papáveis, cardeais italianos como Angelo Scola, arcebispo de Milão, norte-americanos como Timothy Dolan ou Sean O'Malley, o canadense Mark O'Weller, prefeito da Congregação para os Bispos, até mesmo o brasileiro Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. O nome de Jorge Mário Bergoglio aparecia em algumas listas, mas raramente entre os favoritos. Era visto como um candidato de consenso na eleição anterior, de 2005, que elegeu Ratzinger, mas muitos acreditavam que sua janela havia passado. Além disso, era um jesuíta, e historicamente, a Companhia de Jesus via com certa relutância a ascensão de um dos seus ao papado, dada sua missão de servir e não de comandar a Igreja Universal. E, claro, era latino-americano, de um continente que, apesar de abrigar a maior população católica do mundo, nunca havia tido um papa. O conclave começou em 12 de março, em meio a uma atmosfera de expectativa e oração. Na tarde do dia 13 de março, após apenas 5 votações, um conclave considerado rápido, a fumaça branca subiu pela chaminé da Capela Sistina. A multidão na Praça São Pedro explodiu em júbilo. Habemus papam. Temos um papa. Mas quem seria? Quando o cardeal protodiácono Jean-Louis Tauran apareceu na sacada da Basílica de São Pedro e pronunciou o nome Georgium Marium, Cardinalem Bergoglio, houve um momento de espanto, seguido de aplausos. E a surpresa maior veio com o nome escolhido, Franciscum. Francisco. Um nome inédito para um papa, remetendo diretamente a São Francisco de Assis, o santo da pobreza, da paz, do cuidado com a criação e da reforma da Igreja a partir da humildade. Era uma declaração de intenções. Os primeiros gestos do novo Papa confirmaram essa impressão. Apareceu na sacada sem a tradicional mozeta vermelha, pediu ao povo que rezasse por ele e o abençoasse antes que ele desse sua bênção urbi e orbi, e no dia seguinte, fez questão de ir pessoalmente à casa que hospedava os cardeais para buscar suas malas e pagar a conta. O Papa vindo do fim do mundo, como ele mesmo se descreveu, com seu histórico de simplicidade e foco nos pobres, apresentado na sessão anterior, começava a quebrar protocolos e a sinalizar um novo estilo de pontificado. E é justamente essa ruptura, essa figura inesperada que emerge das periferias geográficas e existenciais, que reacendeu as discussões. Como esse jesuíta argentino, com seu jeito simples e direto, se encaixaria nas antigas profecias que falavam de um último Papa, um Pedro Romano, antes de um período de grandes tribulações? A resposta, como prometido, está ligada não apenas à interpretação de textos antigos, mas a eventos e símbolos específicos de seu pontificado, incluindo aquele elemento surpreendente que logo revelaremos. A ideia de que Papa Francisco poderia ser o último Papa não surge do nada. Ela está intrinsecamente ligada a uma das mais famosas e controversas profecias da história da Igreja, a chamada Profecia dos Papas, atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Segundo a tradição, Malaquias teria tido uma visão em Roma, por volta de 1139, na qual lhe foram revelados lemas curtos em latim descrevendo cada um dos 112 papas que se seguiriam, desde Celestino II até o fim dos tempos. Essa lista foi redescoberta e publicada pela primeira vez em 1595 pelo monge beneditino Arnold Vion, em sua obra Lignum Vitae. Ao longo dos séculos, muitos estudiosos e entusiastas tentaram associar os lemas aos papas históricos, encontrando coincidências surpreendentes. Por exemplo, o lema de Medietate Lunae, da metade da lua, foi atribuído a João Paulo I, eleito em 1978 durante um quarto minguante cujo pontificado durou apenas 33 dias, como um ciclo lunar interrompido. O lema de Laboris Solis, do trabalho do Sol, foi associado a João Paulo II, conhecido por suas inúmeras viagens ao redor do mundo, como o Sol que não cessa de girar, e nascido durante um eclipse solar. Bento XVI foi ligado ao lema Gloria Olivae, a glória da oliveira, e muitos apontaram a ligação com a ordem beneditina, cujo símbolo inclui um ramo de oliveira, ou o fato de seu nome remeter a São Bento, pai do monaquismo ocidental. Mas é o último lema, o 112º, que causa mais arrepios e especulações, especialmente após a eleição de Francisco. O texto completo associado a este último Papa é mais longo e sombrio. In persecutione extrema sre sedebit Petrus Romanus, que passetou multis tribulationibus, quibus transactici uita septicolis diruetur, e judex tremiene do judicabi populum suum. Finis. Que significa, durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará o seu rebanho no meio de muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas Roma será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. A eleição de Bergoglio imediatamente levantou a questão, seria ele Petrus Romanus? As conexões começaram a ser traçadas. Embora argentino, seus pais eram italianos, da região do Piemonte, ele tem sangue romano correndo nas veias.
O nome Francisco, embora não seja Pedro, remete a São Francisco de Assis, cujo pai se chamava Pietro, Pedro, Bernardone. Seria uma alusão simbólica. E o papel de Pedro, o primeiro Papa, a rocha sobre a qual Cristo fundou sua igreja. Talvez Pedro, o romano, não seja um nome, mas um título descritivo, indicando o Papa que guiaria a igreja em sua fase final e mais turbulenta, incorporando a firmeza de Pedro e a universalidade de Roma. As muitas tribulações mencionadas na profecia parecem ecoar assustadoramente os tempos atuais. A igreja enfrenta crises internas sem precedentes, como os escândalos de abusos e questões financeiras, e o mundo vive tempos de guerra, pandemias, polarização política, crise migratória e ambiental, tribulações que o próprio Papa Francisco denuncia constantemente. Coincidência ou destino? Sinais ocultos nos nomes e nas origens. O peso de uma profecia antiga paira sobre o pontificado do Papa vindo do fim do mundo. A cidade das 7 colinas será destruída? Estamos nos aproximando do juízo final? A tensão aumenta enquanto buscamos respostas, e a chave pode estar naquele elemento surpresa que prometemos revelar. Então, qual é a verdade por trás da conexão entre Papa Francisco e a profecia de Petrus Romanos? Seria ele, de fato, o último Papa? A resposta, e aqui reside o elemento surpreendente que muitos não percebem, talvez não esteja em uma interpretação literal e apocalíptica, mas em uma compreensão mais profunda do próprio pontificado de Francisco e de como ele está redefinindo o papel do Papa na Igreja e no mundo. O fim previsto na profecia, para muitos observadores atentos, pode não ser o fim do mundo ou a destruição física de Roma, mas sim o fim de uma era específica do papado, o fim de um modelo de monarquia papal absoluta que se consolidou ao longo dos séculos. E Francisco, paradoxalmente, poderia ser o Papa que preside essa transformação. Como? Através de sua insistência na sinodalidade. Essa palavra, que significa caminhar juntos, é central em seu pontificado. Ele tem promovido uma igreja mais descentralizada, onde bispos, padres e leigos têm mais voz nas decisões, uma igreja que escuta mais do que impõe. Ao se apresentar consistentemente como bispo de Roma, um título antigo que enfatiza seu papel pastoral local antes de sua jurisdição universal, ele estaria resgatando uma visão mais colegiada da igreja primitiva, onde o Papa é o primeiro entre iguais, aquele que preside na caridade. Essa mudança sutil, mas profunda, é vista por alguns teólogos como cumprimento simbólico da profecia. Petrus Romanos seria o Papa que, em meio às muitas tribulações, às crises que forçam a Igreja a se repensar, conduz o rebanho de volta a uma compreensão mais evangélica e menos imperial do primado de Pedro, encerrando assim um ciclo histórico do papado. Uma outra interpretação, igualmente poderosa, foca no cerne da mensagem de Francisco, a misericórdia. Sua insistência em uma igreja como hospital de campanha, que acolhe a todos, especialmente os feridos e marginalizados, que vai às periferias geográficas e existenciais, pode ser vista como a forma como Pedro, o romano, apacenta suas ovelhas nas tribulações atuais. Não com poder e condenação, mas com a compaixão radical ensinada por Jesus. Nesse sentido, ele encarna o espírito de Pedro, o pescador de homens chamado a cuidar do rebanho, e a universalidade romana, não como domínio, mas como abraço que alcança todos. É crucial entender, no entanto, que a Igreja Católica não endossa oficialmente a profecia de São Malaquias. A maioria dos historiadores hoje considera a lista uma falsificação do final do século XVI, criada talvez para influenciar a eleição papal da época. Ela não faz parte do depósito da fé. As conexões traçadas com Francisco são, portanto, interpretações, especulações fascinantes que surgem da singularidade de seu pontificado e dos tempos turbulentos que vivemos. A solução prometida no início não é uma confirmação da profecia, mas o entendimento de por que tantas pessoas veem em Francisco um cumprimento dela. Seu estilo disruptivo, sua origem inesperada, suas reformas e a própria intensite das crises atuais criam um terreno fértil para a busca de sinais e significados mais profundos. Ele desafia a imagem tradicional do Papa, e isso, por si só, parece profético para muitos. Percorremos juntos uma jornada fascinante, desde as ruas de Buenos Aires, acompanhando a formação de um jovem jesuíta, até a eleição surpreendente que o colocou no trono de Pedro, e mergulhamos nas misteriosas profecias que parecem apontar para ele como o último Papa. Vimos como Jorge Bergoglio se tornou o Papa Francisco, uma figura que quebrou moldes, desafiou expectativas e reacendeu debates sobre o futuro da Igreja Católica e o significado de liderança em tempos de crise. Desvendamos como sua origem, seu nome papal e, sobretudo, seu estilo pastoral e suas reformas, o conectam, aos olhos de muitos, a antiga e controversa profecia de São Malaquias sobre Petrus Romanos, o guia do rebanho nas últimas tribulações. Mas, para além das especulações proféticas, o que realmente fica da história do Papa Francisco? A moral desta história talvez seja esta:
A verdadeira profecia não reside necessariamente em textos antigos ou em lemas enigmáticos, mas na capacidade humana de responder aos desafios do presente com fé, coragem, humildade e, acima de tudo, compaixão. O pontificado de Francisco, independentemente de ser ou não o último, é inegavelmente um marco histórico. Ele nos força a questionar: que tipo de igreja queremos? Que tipo de líderes precisamos em um mundo fraturado? Sua mensagem de misericórdia, seu apelo ao diálogo interreligioso, sua defesa incansável dos pobres e do meio ambiente, sua tentativa de construir pontes em vez de muros, tudo isso ecoa muito além dos muros do Vaticano. Ele nos lembra que a fé, quando vivida autenticamente, não é um refúgio alienante, mas uma força poderosa de transformação pessoal e social. A verdadeira questão, talvez, não seja se ele é o último Papa segundo uma profecia de autenticidade duvidosa, mas como seu testemunho e suas ações estão moldando o presente e semeando esperança para o futuro da fé e da nossa casa comum. Esperamos que você se sinta realizado por ter explorado conosco as camadas de significado por trás dessa figura complexa e cativante. Você não recebeu apenas informações, mas, esperamos, uma nova perspectiva sobre história, fé e o impacto de um indivíduo no curso dos acontecimentos. Quer continuar desvendando os véus do sagrado e da história? Sugerimos que assista agora ao nosso vídeo sobre as profecias de São Malaquias decifradas, onde analisamos cada lema em detalhe. O link está na descrição e no card. Obrigado por nos acompanhar nesta maratona da fé.